Hoje nós iremos trazer o relatório sobre a Argélia. Faz algum tempo que a gente não traz, né, de um país, o outro foi trazido na vigília. A Argélia é oficialmente a República Argélica Democrática e Popular. É um país da África do Norte que faz parte do Maghreb. Sua capital é Argel, no norte do país, sendo a cidade mais populosa na costa do Mediterrâneo, com a superfície de 2.381.741 km², e é o maior país da bacia ali do Mediterrâneo, como a gente pode observar ali em cima, perto do Marrocos. A sua população é de 43,9 milhões, sendo apenas 134 mil cristãos. A gente sempre vê essa realidade em diversos países. Os cristãos são uma minoria pequena. As religiões que existem no país são o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. E hoje, a Argélia se encontra na 22ª posição na lista mundial da perseguição. Quais os tipos de perseguição que tem na Argélia? A violência física, perseguição econômica, discriminação, assédio, leis que dificultam aí, né, o cristianismo, principalmente. Como uma pequena porcentagem da população da Argélia, os cristãos enfrentam obstáculos quanto à liberdade religiosa. As leis que regulam a adoração não muçulmana proíbem qualquer ato que abata a fé de um muçulmano, ou seja, qualquer coisa usada como meio de sedução com a intenção de converter um muçulmano a outra religião. Uma lei de 2006 que reprime a adoração permanece em vigor, apesar de uma nova Constituição ter sido implantada em novembro de 2020. Durante o último ano, diversos cristãos foram condenados e presos sob a acusação de blasfêmia e prosélito. Autoridades da Argélia se envolveram em uma campanha sistemática contra as igrejas da Igreja Protestante da Argélia. A Associação das Igrejas Protestantes da Argélia viu 13 igrejas serem fechadas à força por autoridades. Então, a gente vê aí o nível de perseguição no país. 13 igrejas é muito, né? Parece pouco, mas é muito. Principalmente para quem já tem dificuldade de viver sua fé e não tem um ambiente, como a gente tem aqui a oportunidade de estar frequentando e estar em comunhão com os irmãos para estar adorando a Deus. Os tipos de perseguição: opressão islâmica, paranoia ditatorial, opressão do clã, hostilidade etno-religiosa. E as fontes de perseguição são os parentes, oficiais do governo, líderes religiosos não cristãos, cidadãos e quadrilhas, grupos religiosos violentos, partidos políticos e líderes de grupos étnicos. Nós temos aí, como um grupo de maior vulnerabilidade, os cristãos que vivem ali na parte árabe do país. Na parte árabe do país, especialmente no sul, a vida pode ser dura para os cristãos e o número das igrejas é muito baixo. Militantes islâmicos violentos não têm uma ampla base de apoio entre as pessoas, mas o Islã mantém um controle firme sobre o país. A maioria dos cristãos vivem na região da Cabília, no norte da Argélia. O povo da Cabília é um grupo étnico berbere e cristãos ali enfrentam discriminação de autoridades argelinas por causa da fé e da etnia. Como as mulheres são perseguidas. Muitas mulheres que se convertem ao cristianismo escondem a fé, principalmente as muçulmanas. Se a fé de uma mulher é descoberta pela família, ela pode ser forçada a casar com um muçulmano como forma de atraí-la de volta ao Islã. Mulheres cristãs que se convertem do islamismo são, com frequência, espancadas, assediadas, ameaçadas ou até mesmo mantidas sob prisão domiciliar por causa da fé da família muçulmana.
a violência é abundante, principalmente no oeste e no sul da Argélia, onde mortes horrorosas são um grande risco. Apesar da proteção legal quanto à violência contra a mulher ser garantia na Argélia desde 2016. No local de trabalho, mulheres cristãs podem perder o emprego, enfrentar assédio e violência sexual e receber ameaças de morte. Quanto aos homens, os homens cristãos na Argélia, com frequência, enfrentam perseguição econômica. Eles podem perder o emprego ou ser forçados a sair por meio de assédio. Como homens são os principais provedores nas famílias argelinas, a perda do emprego pode ter um efeito devastador para toda a família, gerando medo e um senso de desamparo. Embora não seja comum, há mais probabilidade de homens serem detidos, o que também afeta sua possibilidade de trabalhar. Por conta dessas pressões, alguns cristãos preferem imigrar. As famílias são, com frequência, fonte de perseguição, com agressão física, insultos verbais e ameaças. É mais provável que homens ex-muçulmanos sejam forçados a sair de casa do que mulheres convertidas, além de enfrentarem rejeição da comunidade em geral. Se a fé é descoberta, também podem ser agredidos e levados à mesquita local à força. E aí os irmãos estejam lembrando de orar por esse país, principalmente esses 3 pedidos que a gente pegou ali do site Portas Abertas. Ore para que os cristãos ex-muçulmanos argelinos sejam protegidos de assédio, violência e rejeição. Peça para que igrejas que foram fechadas sejam reabertas e que as leis que proíbem a liberdade religiosa sejam rejeitadas. E clame para que os parceiros das Portas Abertas no norte da África recebam amor e sabedoria de Deus. É uma coisa bastante comum que a gente sempre vê, sempre que a gente traz o relatório, principalmente ali do Portas Abertas, da lista mundial de perseguição. Primeiro, os cristãos são a minoria em todos os países, sofrem horrendas perseguições, como toda a vida a gente traz, um pior do que o outro. Isso tem que nos trazer tristeza no coração, a perseguição que eles estão sofrendo, e também nos lembrar que a gente é muito abençoado por Deus aqui nesse país, porque a gente está aqui agora, né, em comunhão, para louvar o nosso Deus, para adorar Ele, para também servir uns aos outros e também estar ali buscando almas perdidas. Então, é uma oportunidade enorme que a gente tem de evangelizar, de professar a nossa fé, que às vezes a gente não dá tanta importância, às vezes a gente não leva tão a sério, né? Às vezes parece uma realidade distante dos outros países, que nunca vai acontecer aqui. Deus o livre que nunca aconteça, mas se acontecer, que Ele nos dê força para sermos firmes, igual nossos irmãos lá nos outros países. Vamos orar.